E aí, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto, nós vamos falar sobre o tendão do Aquiles, de Aquiles, né, também conhecido como tendão do atleta. Vamos falar sobre prevenção, como sempre, né, são os temas relacionados à fisioterapia, à recuperação e o retornar à atividade física, prevenção, lesão e recuperação. Então, o tendão de Aquiles, também conhecido como tendão do calcâneo, hoje em dia a gente usa essa nomenclatura, é uma nomenclatura muito mais atualizada, mas ainda é conhecido como tendão de Aquiles. Então, a lesão, geralmente, desse tendão, ela acontece ou por um trauma, ou por um uso excessivo, ou por uma má adaptação dos tecidos que compõem essa estrutura, que dão estabilidade e a força do pé. Então, o tendão começa a ser mal utilizado. Gera um sofrimento que, ao longo do tempo, pode trazer uma síndrome, chamada síndrome de Haglund, ou então, simplesmente, uma entesopatia, que é uma dor na inserção desse tendão, ou, em outros casos também, uma tendinossinovite desse tendão. A prevenção, para a gente poder trabalhar com prevenção, nós temos que entender quais são as possíveis lesões desse tendão do calcâneo. Então aqui nós vamos mostrar essa estrutura. O tendão ele é composto por três músculos, a estrutura de três músculos. O primeiro músculo é o músculo chamado de solear, que a gente está vendo aí que é essa camada mais profunda, onde eu estou passando a seta. Depois vem uma camada mais superficial, que são os gastrocnêmios, que é a parte medial e a parte lateral, conhecidos também como batata da perna. A junção desses dois tendões, desses dois músculos, vão formar um tendão único, que é chamado tendão do calcâneo. Aqui, se a gente for ver em algumas nomenclaturas, a gente vai encontrar o tendão de Aquiles. Então, ele vai sair lá da parte posterior do joelho. Os gastrocnêmios eles vão sair do fêmur, e dos dois côndilos do fêmur vão se juntar num único tendão com o sólio que não atravessa a articulação do joelho. Então isso aí vai ser importante depois para a gente entender como que a gente faz um exercício de fortalecimento dos gastrocnêmios, conhecidos também como gêmeos ou batata da perna, e como que a gente faz o fortalecimento e o alongamento do solear. Se nós olharmos aqui mais uma vez essa imagem, nós vamos ver que à frente desse tendão, onde ele se insere aqui no calcanhar, vem alguns músculos que já mencionamos em outras aulas, nas aulas falando sobre pé. E também sobre uma musculatura muito importante chamada o abdutor do hallux, que é o abdutor do dedão do pé. Vai ser muito importante, nós vamos falar mais uma vez aqui, mas se você não viu essa aula, volta lá no nosso material, que aí você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Então aqui nós vamos ter a parte interna do pé, quando é feita essa retirada desse tendão aqui, onde ele se insere no calcanhar. Então, em alguns casos, a inflamação pode ser nessa junção aqui, que a gente chama junção do osso com o tendão. E essa junção do osso com o tendão pode ser um local de lesão. Em alguns casos, nós podemos ter nessa região aqui uma inflamação da bursa, que é a bursa do calcâneo. Às vezes esse tendão ele tem um processo inflamatório, que a gente chama de tendinossinovite, que é a inflamação ao redor no peritendão, do tendão do calcâneo, e também essa tração excessiva aqui pode causar a síndrome de Haglund, que é um aumento da calcificação dessa parte aqui do calcâneo por tração excessiva, ou por um trauma repetitivo aqui nesse local. Aqui nós vamos encontrar a fáscia plantar, e nessa junção, a continuidade aqui vai ser o nosso tendão do calcâneo. Aqui já é a imagem da musculatura lateral do pé e do tornozelo, e aqui uma vista anterior, vendo toda a musculatura do pé. Como nós já falamos nas outras aulas, nos outros encontros que nós tivemos, a importância desses músculos aqui é para quando nós tocarmos no solo, ter um processo de adaptação agradável. Primeiro ele reconhece as posições onde o pé vai tocar no solo. Depois, na hora de fazer essa propulsão para o tendão, esse pé tem que estar firme, com essa musculatura bem firme, para poder empurrar o nosso pé para frente. Então, esses músculos que estão na parte lateral do nosso pé, eles vão servir como se fosse uma corda segurando um cavalo de um lado e do outro,
dando a orientação de como o nosso pé vai se posicionar no solo, para depois facilitar essa propulsão, esse empurrar o solo com o nosso tendão, com a nossa batata da perna. Aqui as estruturas mais profundas do pé, da planta do pé, a fáscia plantar, também já falamos sobre isso, e é muito importante nessa fase, onde a gente vai ter essa propulsão pela musculatura da panturrilha, e também a musculatura do pé, que dá essa estabilidade quando tocamos o solo. O posicionamento do dedão do pé é muito importante também para dar esse controle muscular, também já falamos em aulas anteriores. Aqui é só para recordar que a gente precisa trabalhar essa musculatura que abre o dedo, para ele servir depois como uma alavanca na hora de empurrar o pé no solo, ele está bem estável, aliado com o tendão. Aqui, quando a gente faz essa tração excessiva, gera um calo ósseo nessa parte do pé, que a gente chama de esporão de calcâneo. E aqui em cima, quando gera um aumento desse calo ósseo, a gente chama de síndrome de Haglund, que é uma lesão por tração óssea repetitiva. Se esse paciente apresenta uma lesão, está muito inflamado, realmente assim não dá para fazer atividade, o que a gente propõe? Fazer contração muscular sem movimento, que é para começar, pelo menos, para não perder o tônus dessa musculatura acessória do tendão de Aquiles. Se for bem no início da recuperação pós-operatória, por exemplo, rompeu esse tendão e a gente começou um trabalho, o ideal é que a gente já comece com toda essa musculatura ao redor do pé e do tornozelo, servindo como um tratamento de estabilidade. Então já é uma prevenção, já é um preparatório e já está preparando para que depois, num segundo momento, esse tendão ele não esteja sobrecarregado. Então a gente fala aqui sobre recuperação e também sobre prevenção. Como é que seria isso? Nesse primeiro exercício aqui a gente usa uma fita rígida, não é uma fita que tenha elasticidade, é uma fita rígida, justamente para não causar movimento. A gente coloca o pé para baixo, traciona essa fita na direção contrária do movimento do pé e só mantém essa contração, sem movimento. Mantém em torno de 10 segundos e repete mais algumas vezes, 2 ou 3 séries, só para a gente manter o tônus dessa musculatura. Esse segundo movimento aqui, que a seta aqui está apontando, é para trabalhar a parte lateral do tornozelo, faz a mesma coisa, posiciona a fita, dá o apoio com o pé contrário, que não é o pé que está... A lesão é no pé que está com a fita na lateral, e aí a gente só usa ele como um contrapoio e puxa, traciona essa fita e só mantém ali na posição de isometria. Então, todos esses outros dois movimentos também aqui é a mesma coisa. O objetivo do exercício isométrico é só manter o tônus inicial e a gente não ficar sem fazer exercício nenhum, porque movimentar o corpo é muito importante no processo de recuperação, o quanto mais rápido possível. Depois dessa fase inicial, onde está muito dolorido, que a gente já diminuiu o processo álgico ali, diminuiu a dor, e a gente já pode começar a fazer os movimentos, o ideal é que a gente faça uma mobilidade do tornozelo, que eu chamo isso de movimento em asterisco. A gente vai com o pé para baixo, para cima, para dentro, para fora, em movimentos oblíquos, para um lado e para o outro. Eu vou colocar o vídeo aí para a gente poder entender, e depois eu vou desenhar em cima desse vídeo. Vocês conseguem perceber o movimento para cima e para baixo, para dentro e para fora, e agora o movimento em diagonal para cima e para baixo, e agora o movimento para lateral e para dentro, e aí a gente forma esse movimento do asterisco. Eu vou desenhar aqui para facilitar esse entendimento. Então o movimento ele vai ser nesse sentido, para cima e para baixo, então a gente tem uma seta aqui para cima e para baixo. Isso é um exercício de mobilidade, depois para um lado e para o outro. A gente usa também aqui uma forma de entender para onde vai o movimento, e depois a gente vai usar os outros dois movimentos em diagonal, que são os movimentos que vão formar o asterisco. Isso é muito importante para a recuperação da mobilidade do tornozelo. Então, mesmo que ele não tenha uma relação direta aí com o tendão do calcâneo, mas esse movimento, quando ele é trabalhado, ele vai ajudar. Espera só um pouco, deixa eu só trocar aqui e voltar a seta. E vou dar um play aqui para a gente poder ver. Então, movimento para cima e para baixo, por um lado e para o outro, para dentro e
para fora, né? Que a gente chama de inversão e eversão. Depois o movimento para baixo e para cima, para recuperar essa mobilidade. E depois o movimento de para fora e para dentro, também vai ajudar a recuperar a mobilidade do tornozelo. Aqui a mesma ideia, a gente vai trabalhar com o elástico agora. Depois que a gente passou dessa fase inicial de mobilidade, agora a gente já pode começar a trabalhar um pouquinho mais o movimento concêntrico, que a gente chama de quando você faz o movimento contra uma resistência. E depois o movimento excêntrico é quando você volta e controla esse retorno. Você não deixa ele voltar só com a força do elástico, o movimento excêntrico é controlar essa volta. Então os movimentos para cima e para baixo, depois os movimentos em diagonal, para fora, né? E aí trazendo para cima e para baixo. E depois a gente, para facilitar, vai colocar o pé por dentro, cruzando uma perna sobre a outra, para realizar o movimento de fortalecimento da musculatura interna do nosso pé. Tanto para baixo e para dentro, quanto para cima e para dentro. Esse é um movimento um pouco mais difícil de realizar, então a gente volta um pouquinho o movimento do pé e depois retorna ele no sentido de completar esse movimento amplo. Nesse movimento aí a gente vai fazer uma inversão e para terminar o movimento de asterisco, de fortalecimento do asterisco, o movimento de eversão. Depois que nós trabalhamos essa parte de mobilidade, a isometria primeiro, a mobilidade depois, um trabalho já com elástico, a gente pode colocar um pouco de carga sobre esse tendão, o que é até importante no processo de evolução do tratamento. Aqui nós vamos ver um vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente vai colocar o peso do nosso corpo na posição neutra, sobe um tempo, desce em 6 tempos devagar, pode repetir isso aí 2 séries de 10 para cada um desses movimentos. Depois a gente vai fazer uma rotação externa, vai fazer esse movimento para trabalhar um pouco mais a musculatura profunda do nosso tornozelo. E depois o movimento com o pé para dentro, que aí a gente trabalha um pouco mais a contração do hálux, que é o dedão do pé. Vai ajudar também nessa evolução. Prestem bem atenção, para executar esse movimento a gente tem que deslocar o centro de gravidade para frente. Porque se a gente fizer o centro de gravidade para cima, o que vai acontecer? A gente não vai ter estabilidade para realizar isso. Então eu vou colocar aqui um desenho com a caneta. Aqui é o nosso centro de gravidade. Então eu desloco esse centro de gravidade para frente. Para que esse movimento, quando a gente estiver na ponta do pé, tanto na posição neutra, rotação externa e rotação interna, a gente mantém esse centro de gravidade deslocado para frente. Isso vai ajudar quando a gente for descer o movimento. Depois vocês podem repetir isso aí na posição neutra, que é a posição onde o centro de gravidade passa, né, embaixo da gente, e depois quando a gente desloca o centro de gravidade para frente dos nossos pés. A partir desse movimento inicial, depois a gente pode começar alguns movimentos um pouco mais funcionais, que vão ajudar a gente no nosso dia a dia. Movimento de estabilidade e pliometria, a princípio seria esse movimento. A gente faz só estabilidade, depois a gente pode, no segundo momento, ficar na ponta do pé. E depois, no terceiro momento, realizar movimentos de saltos. Lembrando que isso deve ser orientado por um fisioterapeuta, especializado de preferência em esporte ou recuperação traumato-ortopédica. Isso vai facilitar com que a sua recuperação não passe por exercícios que te coloquem em risco. Então é muito importante ter alguém com experiência no assunto para que essa evolução ela seja gradual e que a gente não tenha uma piora do quadro, ou pós-operatório, ou pós-lesão traumática, que a gente tenha um processo de evolução natural, gradual, respeitando cada fase. Esse exercício que eu vou mostrar aqui ele é um exercício para o sólio. Por quê? Quando a gente faz o exercício com a panturrilha, com o joelho esticado, a gente até trabalha o sólio, a musculatura solear, que é aquele músculo mais profundo da panturrilha. Um dos ventres musculares, né, que chama de tríceps sural, que vai formar o tendão do calcâneo. Essa é uma das formas que a gente tem de fortalecer. Se você não tiver um aparelho, ou pode colocar peso em cima da perna, ficar sentado e levantar, essa daí é uma forma de executar esse movimento de fortalecimento do nosso músculo solear.
E aí você sobe em um tempo, desce em 6 tempos devagar, podendo repetir 2 vezes de 10 ou até 3 vezes de 10, dependendo da orientação do teu fisioterapeuta. Depois que a gente passou dessa parte, onde a gente faz os exercícios ali um pouco mais estáticos, a gente pode passar para os testes de corrida dinâmica. O que seria isso? A gente vai pedir para o paciente agora que ele já passou por todo esse processo evolutivo, a isometria, a mobilidade, fortalecimento com elástico, o fortalecimento na posição estática para a panturrilha, depois os movimentos funcionais, onde você faz os movimentos de salto, a gente tem que inserir os testes funcionais para a corrida. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai pedir para o paciente, corre de frente e freia sobre o pé, que não está machucado, corre de costas e freia sobre o pé também, que não está machucado. E aí depois a gente repete a mesma coisa para o pé, onde você teve essa lesão, e a gente vai fazer uma comparação para ver como é que a gente vai evoluir nesse exercício. O segundo exercício funcional seria você correr de lado, você vai ficar de lado, vai correr de lado e vai frear em cima do pé, onde está machucado, onde você não teve a lesão, depois você corre para o outro lado e freia em cima do pé onde você teve a lesão, faz essa comparação para poder evoluir o exercício. O terceiro exercício também, bem legal de fazer, funcional para a corrida, é uma corrida em zigue-zague. Você corre para o lado direito, freia em cima do pé, como se fosse um movimento diagonal, depois você corre em uma outra diagonal, freia em cima do pé esquerdo, vamos dizer que é o pé que esteja machucado. E aí você vai fazendo isso de frente, depois volta de costas também fazendo esse zigue-zague, freando em cima de um pé de um lado e do outro. Lembrando que esse exercício, primeiro a gente faz um teste para ver como é que está, faz um comparativo entre o pé que não está machucado e o pé machucado, e depois vai evoluindo esse teste. E aí, por último, quando é que a gente vai voltar a fazer os exercícios de corrida? Quando é que você vai correr, fazer um movimento mais rápido, atravessar uma rua mais rápido? Isso aí a gente usa um teste de retorno da corrida. Isso aí geralmente ele é orientado por um fisioterapeuta e essa evolução ela deve ser feita de forma gradual para que o atleta que está lá recuperando depois de 2 semanas ali que começou a correr, esse tendão volta de novo a inflamar. Então a gente faz testes de evolução para que na hora que esse atleta realmente voltar a correr, ele faça isso de forma como se fosse uma escada, até voltar de novo a uma vida normal, uma rotina normal, respeitando o próprio corpo. Então, nesse momento é importante a gente estar em contato com outros profissionais, se for um fisioterapeuta que vá dar continuidade para um trabalho de fortalecimento inicial, ou se for para um professor de educação física ou um preparador físico, a gente orienta e faz essa comunicação interprofissional para facilitar o retorno desse atleta. Então, quando a gente pensa no tornozelo do atleta, a gente tem que pensar que educar é sempre a melhor prevenção. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir esse nosso vídeo e em breve estaremos falando um pouquinho sobre entorse de tornozelo. Até a próxima, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês e obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um grande abraço.